Olá a todos e todas e bem-vindos ao quinto episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts acerca de temas literários, culturais e das áreas conexas às humanidades. No quinto episódio do nosso podcast, iniciaremos uma nova série, A Nova Literatura Brasileira. O objetivo é dar a palavra aos nossos escritores e escritoras, pensar a expressão literária contemporânea e as diversas experiências históricas e subjetivas de nosso país. A conversa desse episódio é com o escritor, poeta, dramaturgo e produtor cultural Maílson Furtado. Em 2018, Maílson Furtado fez os olhos do país se voltarem para o município de Varjota, no interior do estado do Ceará, ao vencer o Prêmio Jabuti em duas categorias, com o livro A Cidade, melhor livro de poesia e livro do ano, fato raro na história da premiação. De produção independente, desde a concepção ao projeto gráfico, A Cidade é certamente um dos poemas mais interessantes do momento. Nele, o eu poético, profundamente enraizado na história e na geografia de sua terra e de sua gente, nos diz acerca de sua experiência na pequena urbe interiorana, dividida entre a modernidade e a tradição. O tom é de uma ligação profundamente visceral com a cidade, ambos compartilhando a mesma raiz sertaneja e a riqueza de seus filhos e frutos. Em nossa conversa, Maílson Furtado nos conta de sua trajetória literária, de sua relação com as diversas linguagens artísticas, do livro A Cidade e de seus projetos em andamento. Maílson ainda acaba de publicar a peça Tantos Nós, resultado de experimentações teatrais realizadas na Casa de Arte Criar, de Varjota. Ainda em 2020 será publicado seu novo livro de poesia, Ele, programado para agosto. Maílson, por conta da repercussão do Prêmio Jabuti com A Cidade, muitos pensaram ser seu livro de estreia. Primeiramente, então, eu gostaria que nos falasse de sua trajetória, seja na poesia, nos grupos culturais e literários, etc. Olá, professor Júlio. Desde já agradecer, o convite e parabenizar por esse espaço, tão necessário, tão preciso para debater nossa literatura brasileira de uma forma um pouco mais profunda nesses dias. E entrando dentro dessa questão desse meu trilha literário, A Cidade, na verdade, já é meu terceiro livro em poesia, e vindo depois do Sortimento, que foi publicado em 2011, entre 2011 e 2012, e o Versos Pingados, publicado em 2014. Então, para falar dessa minha primeira experiência com a poesia, eu gostaria de falar um pouquinho desse meu encontro, desse meu encontro enquanto leitor, enquanto artista, enquanto autor, que se deu ainda na adolescência, no encontro quase que concomitante de três vertentes artísticas, o teatro, a música e a literatura. Então, no primeiro momento, os meus primeiros escritos vinham da vontade de tentar compor letras, letras de canções, e esses rascunhos acabaram por não ganhar a camada musical, a camada instrumental, e esses textos acabavam por convergir porque eu comecei a chamar de poesia, Eram textos bastante crus, bastante amadores na época, mas isso me fez mergulhar um tanto mais em leituras. E a partir daí comecei a escrever um pouco mais, e junto também da experiência que comecei a ter junto também com a companhia Criando Arte, a companhia a qual eu faço parte até hoje, companhia de teatro, e tudo foi se misturando, tudo, o teatro, a música e a literatura. E dentro desse meu primeiro trilhar literário tem muitas questões, muitas influências desses meus primeiros experimentos enquanto leitor, enquanto artista, enquanto espectador de arte. E passei por algumas dualidades que algumas coisas carrego talvez até hoje, como a busca do linkar o popular, com o acadêmico, o popular, o tradicional, com o pop, com o marginal, Então isso é muito forte para mim, Então pega essa cultura tradicional bem típica, bem folclórica que temos muito fortemente aqui no Nordeste,
e juntar com a cultura um pouco mais urbana, essa cultura contemporânea vinda através dos meios de comunicação, da internet, né? Então tudo isso me influenciou muito e trouxe é muito forte essa presença no meu primeiro, nesses meus dois primeiros trabalhos, e carrego até hoje, né, um pouquinho disso, né, um pouquinho sempre buscando esse hibridismo, né, juntar algumas questões de várias vertentes artísticas e de várias vertentes literárias e montar uma só coisa, né, e não saber direito o que aquilo significa, né? Então isso carrego comigo até hoje e isso vem muito dessas minhas primeiras experiências ainda na adolescência. E como essa participação nos coletivos engendrou ou engendra a sua produção poética? Seu novo projeto, ele, com o lançamento previsto agora para agosto, parece que retomará a experiência desses tempos. Me fale um pouco disso. Pois é, o fazer coletivo é muito importante para mim. Não sei se porque também tenho uma experiência também muito firme com teatro, né? E o teatro por si só é uma arte coletiva, né? Então isso me influencia muito a tentar fazer coisas juntos e tudo. E esse meu primeiro encontro com a literatura, né, por muitos anos foi uma experiência um tanto individual, né? E eu senti que faltava alguma coisa, né, nesse trilhar, né, nesse meu primeiro labutar com a literatura. E em um determinado momento, isso por volta de 2013, convidei, né, gente, tinha alguns amigos, né, aqui em Varjota que gostavam de conversar sobre literatura, sobre filosofia, sobre política, né? E de forma meio que despretensiosa a gente começou a se reunir e acabamos por articular um coletivo, né, de debate literário, né, de produção literária, que foi o Grupo Literário Pescaria, né, e que foi muito importante, né, um grande divisor de águas assim também no meu trilhar literário, porque ele promoveu muitas experiências assim, tanto coletivas, né, quanto encontros, e a partir dessas experiências coletivas, encontros individuais muito importantes. O Pescaria, né, então tinha muitas influências de muitas coisas, né, de muitos movimentos contemporâneos e ao mesmo tempo trazer a gente sempre foi muito fã da padaria espiritual e trouxemos algumas experimentações feitas dentro da padaria espiritual, dentre elas a questão do heterônimo, né? Então criamos heterônimos e a partir desses heterônimos escrever por personagens, né, pessoas totalmente distintas do que éramos na época, acabou por fazer o próprio encontro com o que a gente antes queria ser ou queria escrever, né? Então a partir disso me encontrei enquanto autor também. Então essa experiência foi muito impactante para mim. E dentro disso, né, veio muitas experimentações literárias. E uma delas, inclusive, vai estar saindo agora como livro, né, que é meu mais recente trabalho, que é o poema Livro Ele, que nasceu justamente dentro desses encontros com esse grupo literário. E durante 7 anos, né, de escritas e reescritas, o livro vai sair agora e vem narrar muito sobre é um livro, na verdade, um livro de negação a muitas coisas, né? O livro por si só já vai se negar, né? É uma biografia de um homem sem história, né? Então, dizer a vida daqueles que não se dizem. Então, é um personagem que sempre se vê por terceira pessoa, né? Nem se enxerga, né? E vem narrar um tanto dessas questões a partir disso. Né? Dentro desse labutar coletivo, também tive outras experiências muito bacanas posteriores ao Pescaria. A mais recente foi com os poetas Renato Pessoa, Décio Brauna, Bruno Paulino, Alain Mendonça, que inclusive publicamos um livro chamado Cinco Inscrições da Mortalidade, em 2018,
E conseguimos circular por muitos lugares, né, com esse livro, debater o livro, né, de trazer um pouco da janela dessa produção contemporânea cearense. Então foi uma experiência bem bacana e necessito muito, né, dessa hoje mais ainda, né, desse coletivo, né? Quando penso hoje um trabalho literário, sempre necessito de uma visão de visões externas, né? E muitas das minhas mais recentes obras, inclusive a cidade passou por esse caminho, né? De encontrar visões, encontrar vistas ao longo desse trilhar, para que elas possam se colocar de pé. O ele nem se fala, o ele é construído por muitas mãos, no meu entender. E preciso dessa visão exterior, né, externa, para poder dizer para mim também o que aquilo pode ser, né? Então, hoje o coletivo, né, o trabalhar em parceria é muito necessário para mim, né? E carrego e nos próximos trabalhos também que tenho em mente, penso, né, carregar também essas experiências com eles também. Na poesia brasileira, temos alguns poetas que cantam sua terra, especialmente quando a perdem, quando já perderam essa terra. Na sua, em A Cidade, a impressão geral é bem outra, de pertencimento, ligação visceral com a cidade, no tempo passado, mas também no presente. Gostaria que falasse um pouco sobre isso. Então, o A Cidade traz, né, algumas questões que me são muito caras, né? Para além da literatura, né? Me marca muito pessoalmente também, né? Porque ele nasce talvez de uma experiência pessoal muito profunda, né? De algumas pesquisas que fiz, de algumas descobertas que fiz a partir do meu próprio trilhar, né? E a partir desse próprio trilhar fui encontrando, né, o porquê desse lugar no mundo, o porquê do mundo, na verdade. Porque vejo muito que vivo, eu digo muito que eu vivo numa cidade do interior, né, de um estado do interior, de um país do interior. E dentro dessa perspectiva, parece sempre que a gente está sempre se vendo a partir de outros olhos, né? E a gente talvez é ensinado a isso. E isso me marcou muito no momento que eu tomei consciência disso, né? Não entender o meu próprio lugar a partir dele. E ao encontrar isso, tomei um grande susto, né? Tomei um grande susto e parti muito para essas respostas meio que óbvias, né? Mas que não tinha, né? O porquê de eu estar aqui, o porquê desse lugar, o porquê desse mundo. E o A Cidade traz também tenta apresentar de uma forma, de alguma forma, esse lugar, nesse interior do Brasil, que não se diz, né? Principalmente esse sertão nordestino, que é, que é marcado estruturalmente quando se diz por um lugar de passado, né, um lugar meramente de memória, quando na verdade não é só isso, né? É um lugar vivo, é um lugar de vida, é um lugar presente, potente. E tento trazer um tanto desse lugar de hoje, né, esse sertão dos últimos 30 anos, para ser dito, né, para ser debatido, para ser aplicado. Né? E esse sertão dos últimos 30 anos aconteceram muitas coisas, né, que realmente modificaram muitas coisas, inclusive até a forma desse lugar se enxergar no mundo. Né? Dentre elas, né, claro, os meios de comunicação, a internet. A internet, no meu entender, traz, né, para além de todo o interligar comunicativo, né, necessário, né, que é o seu porquê, traz, no meu entender, também um sentido antropológico para o lugar, né, para esses pequenos lugares antes sem voz, antes sem se dizer, né, para se enxergar enquanto lugar do mundo. Né? Isso foi muito marcante para mim encontrar isso, né, saber disso, saber que eu tinha uma voz, né, tão potente quanto qualquer outro ser humano em qualquer outro lugar do mundo. Né? Seria um tanto disso.
Então, os meios de comunicação vieram dizer isso. Um tanto também da chegada nas últimas décadas do aprofundamento da educação, né, de instituições educacionais nos interiores, né, também que traz outra questão também muito importante de fazer a própria população se pensar pensar a sua realidade a partir dela mesma, né? Então isso é muito importante também, para além de outras questões, né? Como os meios de transportes, que sem dúvida melhoraram muito nas últimas décadas e por aí vai, né? Então são algumas questões que por si só já mudam o jeito de ser, o modo de vida desse lugar tão negado, tão não dito, tão escondido de muitos, né? Então, a cidade, na verdade, promoveu um grande encontro, né? Muito dessas coisas ditas numa cidade foram encontros que eu tive também com esse lugar. E dizer que esse lugar é presente, né? Não está meramente alicerçado em um passado, mas que na verdade as duas coisas se juntam e pensam sempre um para frente, né? Seria um tanto disso, né? Essa questão de precisar pensar esse lugar, né? Esse lugar que você está, seja qual lugar for, né? Seja uma pequena cidade interior, seja uma periferia de alguma grande cidade, seja, enfim, é um livro para narrar esses lugares não ditos. No pós-fácil do A Cidade, Décio Brauna lembra o poema Sujo, de Ferreira Goulart, como uma das ocorrências da experiência poética sobre a cidade e sobre o urbano na literatura brasileira. Contudo, é também de se notar uma outra relação. Como Goulart, você escolhe o poema longo como uma forma de expressão, o que é bastante raro, especialmente nos dias de hoje. Nos diga um pouco sobre essa questão. Então, o Ferreira Goulart, sem dúvida, é um dos meus grandes alicerces na poesia. Gosto muito de falar sobre as minhas influências, né, dentro das minhas construções. O poeta Antônio Carlos Sequim fala que o poeta é uma ilha cercada por poesia alheia por todos os lados, né? Eu acho isso muito bonito e muito verdadeiro, né? Então, numa cidade há muito Ferreira Goulart, é, também do poema Sujo, mas principalmente do Dentro de uma Noite Veloz, que é um livro muito cortante, muito pulsante dele, né, nesse trilhar da poesia social dele, né? Então tem muito também do João Cabral de Melo Neto, do Gerardo de Melo Mourão, algumas coisas do Leminski, né? E trazendo, né, agora o debate para termos para a cidade, para a urbanidade, né? Isso gera um debate que caminha para um paradoxo meio cristalizado quando a gente fala principalmente de Nordeste, né? Quando a gente pensa Nordeste, né, como fala estudo o professor Duval Muniz, né, o Nordeste é meio que visto, esse termo Nordeste é visto como um lugar geográfico marcado por passado, né, por algumas questões pautado no ruralismo, pautado no misticismo, no folclore. E quando se traz esse Nordeste para ser debatido com esse olho urbano, né, gera algum estranhamento, no meu entender, porque quando trago para o debate que uma pequena cidade do interior, um pequeno lugar do interior do Nordeste vive, pulsa essa vida urbana, gera algumas questões que são muito negadas, não vistas, não ditas, né? E a partir disso tento, né, trazer essa questão para o debate, né? Por muitas vezes questões que acontecem dentro desse próprio dizer são repetidas por nós mesmos, né? E acabam por fortalecer essa imagem que talvez não seja real, né? Não seja verdadeira, né? Sei que é uma questão muito complexa de debater, né? Mas seria um tanto disso, né? Quanto à questão do poema longo, isso talvez foi algo totalmente inconsciente na época. E com certeza não foi o objetivo primordial da obra, né? Fazer um poema longo, não.
aconteceu, né, de forma muito natural e muito diferente para mim, né, também viver escrever, né, esse poema, porque mudou totalmente a forma que eu escrevia na época. Todos os meus poemas anteriores a ele, todos os meus escritos antes do A Cidade eram poemas bem curtos, né, bem sucintos. E o A Cidade veio mudar muito o trilhado caminho nesse sentido. E ele aconteceu muito pelo acúmulo de muitas coisas que eu tinha pesquisado, né, ao longo de alguns anos, né, tinha ouvido muita coisa sobre alguma pesquisa sobre o que eu tinha feito sobre o lugar, sobre algumas questões genealógicas, folclóricas que tinha pesquisado sobre o lugar e acabaram por desaguar tudo de uma vez e montar o que veio a ser a cidade, né? E dentro disso, né, dentro da literatura contemporânea, principalmente no campo da poesia, uma das características, sem dúvida, desse momento que a gente vive na literatura é a presença muito ampla, né, de um pluralismo, né? Então há espaço para todas qualquer vertente literária assim, a gente vai ser possível encontrar hoje e vai ser vista como talvez atual, no meu entender, né? Então há muitas dessas questões, né? Desde poemas muito sucintos, né? Pautados para redes sociais, né? Para meios virtuais, até poemas longos, né? Até poemas pautados em forma fixa. Então há de todo nesse momento que a gente vive uma grande busca, uma grande janela para muitas experimentações poéticas nas mais diversas vertentes que deixam, né, sem dúvida, uma possibilidade bem rica, né, de debater, né? Então seria um tanto dessas questões e muitas coisas, claro, ainda a se entender, ainda a se debater, ainda a se procurar, né? Um tanto disso. O sertão é um tema bastante presente na literatura brasileira. Porém, hoje me parece que há uma releitura desse tema pelo âmbito da cidade, da urbe e de seus habitantes, em que o eu poético ou narrativo pensa o espaço não mais como um lugar da pobreza, da carência, mas da riqueza ou multiplicidade da experiência social, espacial, subjetiva e de suas ligações com o ser e estar no mundo. O que você pensa disso? O sertão, sem dúvidas, é um dos grandes temas, né, do nosso dizer literário brasileiro. E acredito que muito ainda tem por ser dito, né, porque acho que caminha ao longo do tempo e a partir desse caminhar do tempo precisa ser lido a partir disso. E dentro do que pesquiso na literatura, ou tento fazer na literatura, o sertão é um das minhas bases de pensar, né? Gosto muito de pensar o sertão, né, muito pelo prisma abordado por Guimarães Rosa, de tratar o sertão não simplesmente como um espaço geográfico, como um substantivo, mas o sertão no seu poder verbal, né, na sua condição de ser, na sua possibilidade de encontro. E daí muito da minha tentativa literária. Dizer esse lugar, esse sertão, sempre por essa possibilidade. Dentro dessa possibilidade, o sertão foge desse lugar, dessa possibilidade meramente substancial, para poder estar em qualquer lugar, né? Numa cidade tem essa ligação muito pelo lugar, né? Claro, com esse poder geográfico ao mesmo tempo verbal, mas no Ele, agora esse livro que estou buscando agora, estou lançando agora, ele vem buscar justamente, vem apresentar justamente isso, esse encontro do sertão dentro da condição de ser humano, né? Da possibilidade de ser, né? Sertão, alguma coisa, buscar esse interior, encontrar alguma coisa, né? E há muitas pessoas, muitos artistas, muitos escritores trabalhando dentro dessa perspectiva que eu gosto bastante.
A Micheline Verunsky traz muito isso, né? Esse encontro de sertão, com essa perspectiva também, no meu entender. O grande livro do professor Gilmar de Carvalho, né, Parabellum, né, também um dizer disso, né, é um tanto repensar esse sertão, né, esse termo sertão também, né, e por aí vai. Então, no meu entender, há muita coisa para ser dita, né, há muito para se dizer ainda e possibilitar esse encontro, né, de promover esse encontro para além de um ambiente estático, geográfico, mas sim para esse lugar dentro da condição humana de ser. Então seria isso que acredito e tento abordar no que escrevo. Fora de mim, as ruas não são confiáveis. São meras artérias, meras veias que desaguam num só coração, que pode ser o teatro, o mercado, o shopping, e não desaguam em mim. Culpa minha. Meu organismo é outro, eu sou outro. A cidade não. A cidade vive dentro de mim. Volto. E volto a ser eu. E a cidade me invade. Eu me afogo. A cidade me invade e eu a vomito. Ela invade o sertão, o rio, as pessoas, que são as mesmas, que são outras, que são tantas, que são gente, que sou eu. Eu me invado, em pitadas de saudades, do jardim de infância na Tia Cleide, do passeio domingo à tarde nas estradas do Sombrio, do banho na beira do rio depois da aula, da escalada na barragem Paulo Sarazate, das traquinagens no quintal do vizinho, do roubo de tamarindos no caminho de casa, do tocar violão debaixo do poste junto do Paulo Henrique. O passado se desbota, se desmancha, mas não passa. E eu me invado. Dentro de mim, a cidade me invade. Em A Cidade, você usa os tempos verbais como títulos, ou motes, motivos para os segmentos ou os capítulos, né, do poema. Nota-se em especial que, além do presente, há 3 tempos verbais do pretérito, embora o tom geral seja mesmo de um presente, aprofundadamente enraizado no espaço familiar. E compreendo o familiar como a geografia, os antepassados, os elementos da cidade que habitavam e habitam o eu lírico, o eu poético. Como esses passados diversos compõem a sua voz poética? Pois essa questão desse passado, né, dessa presença muito pulsante de algumas questões muito próprias, principalmente minhas, né, pessoais, particulares, que há também no livro, talvez articulem um alicerce para isso, né? Então, todo esse livro tem esse alicerce, né, nesse lugar, mas sempre, talvez em primeiro plano, né, abordado esse presente, né, o presente, né? O presente pensando em alguns trechos até pensando num para adiante. E cai de novo nesse debate que trago sobre o Nordeste, sobre esse pensar passado, pensar o passado. Não nego, claro, essas questões, esses grandes elementos que constituem um pouco da nossa singularidade, identidade nordestina, que em parte traz essa figura de passado. Gosto também de muitas dessas imagens, mas não são só elas, né? Então, no que eu busco é fazer essa junção das duas coisas, do passado enquanto alicerce, mas buscando, trazendo essas outras possibilidades, presente e o futuro, o para adiante, né? Para pensar esse lugar, né? Viver esse lugar, sentir esse lugar como lugar possível, como vida, né? E todo esse encontro com essas questões de passado veio muito da pesquisa inicial que fiz, anterior, não para o livro, né? Porque o livro, essas pesquisas que eu fiz não foram pensando no livro, foram uma busca meramente por encontro de algumas questões que tinha dúvidas sobre
questões pessoais muito fortes, né? A questão do meu lugar, a questão da minha própria caminhar familiar. E encontrando todas essas perguntas, consegui montar uma linha de costura que novelavam todas essas informações. E por isso, talvez todas essas questões estejam presentes de forma tão viva dentro da obra, né? Porque talvez eles alicerçam tudo que o livro veio a dizer, né? Mas trabalham como isso, né? Como esse alicerce, né? Como essa possibilidade de dizer. No outro dia vem outro sol, o mesmo de outro dia, o mesmo de 1877, o mesmo de 15 de 58, o mesmo deste 15, meu avô ri. E quase que eu também rio, menos o rio que goteja seus últimos goles d'água, que lacrimeja suas últimas gotas, e vive na água salobre de suas cacimbas, que vive, e meu avô ri, e vivemos. O pão fica caro, o leite, gasolina, a luz, e meu avô ri. Fica caro, pago caro pela fatura, seguro do carro e pelo assalto de cada mês. Na bodega o fuxico ainda é sobre o sol, aquele mesmo do qual Copérnico localizou, o mesmo pelo qual Galileu quase morreu, o mesmo que se apagou quando Cristo gritou, o mesmo das outras vezes, e ainda hoje acredita-se no outro sol para amanhã, e meu avô ri, meu pai ainda não. O marmeleiro descasca no seu verde antigo, o açude racha no seu mar antigo, o mormaço esse nem das caras e a gente vive. Disso tudo já vivi, sou amigo disso tudo, não precisa desse medo. Ri meu avô e meu pai ri, eu ainda não, o rio não. E por fim, Maílson Furtado nos deixa o seu recado final. Professor, só gostaria de agradecer a oportunidade, né, parabenizar mais uma vez por este espaço, né, muito importante, de debate de literatura de uma forma um pouco mais profunda, e dizer para quem se interessar, né, quem se interessar nos meus trabalhos, há disponível em algumas livrarias virtuais, né, você encontra isso facilmente em redes de pesquisa, site de busca, ou então você pode conseguir diretamente comigo a partir das minhas redes sociais, né? Envio para o mundo inteiro, né? Via correios. Então, só entrar em contato, né, pelas redes sociais, @Maílson Furtado, né? E seria isso. Gratidão mais uma vez. Obrigado. E viva a poesia, viva a arte, sempre. Essa foi a 5ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão. Coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica e de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, bem como em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!